Olá pessoal, vamos aqui para a 24ª aula do curso de Python e nessa aula a gente vai aprender sobre como fazer gráficos de pizza em Python. Lembrando que na aula passada a gente viu como fazer gráficos de barras, então agora a gente vai ver como faz esse gráfico de pizza. Então para começar a gente importa aqui, como a gente já está acostumado a fazer, o matplotlib, splt, então a gente dá Shift Enter aqui. E para a gente fazer esse gráfico de pizza, a gente deve utilizar o comando plt.py. Então vamos ver o que a gente está fazendo aqui. A gente está definindo esses dados como sendo categoria A, B, C e D e com valores 30, 20, 40 e 10, por exemplo. Então para a gente fazer esse gráfico, a gente vai dar o comando plt.py e a gente vai escrever aqui os valores, né, que são esses valores aqui, que no caso geralmente são as porcentagens, né? Então a gente vai colocar as porcentagens aqui e vou escrever labels igual a categorias, né, que vai ser o nome das categorias. Né? E para a gente colocar um título, a gente coloca de maneira usual, que a gente já viu em todos os gráficos, né? plt.title, escreve o nome, aqui eu coloquei gráfico de pizza, e eu dei um comando plt.show para mostrar esse gráfico. Com esse comando que a gente fez, a gente tem esse gráfico de pizza daqui. Só que geralmente, quando a gente faz um gráfico de pizza, a gente quer colocar as porcentagens aqui aparecendo, né? Então, como que a gente faz isso? Para a gente colocar essas porcentagens, a gente tem que dar o seguinte comando. Dentro do comando plt.py, né, aqui a gente tem a mesma coisa ali em cima, valores e labels igual a categorias, a gente vai ter que dar um comando autopct igual. Aqui, por exemplo, a gente está, entre aspas, porcentagem 1.0f, porcentagem, porcentagem. Então, o que isso daqui está dizendo para a gente? Isso daqui está dizendo para a gente colocar esses valores, né, de categoria, esses valores, né, que a gente definiu, como tendo 0 casas decimais. Então, esse segundo número aqui indica o número de casas decimais. Vamos dar o Shift Enter para a gente ver como é que ficou. Então, ficou assim. A gente nota que não tem nenhuma casa decimal aqui. Né? Então, a gente só tem o 30, 20, 40 e 10, que são os valores que a gente colocou lá em cima. E se a gente quiser colocar, por exemplo, uma casa decimal, a gente simplesmente troca o 0 aqui por 1 e assim sucessivamente. Então, a gente vê que apareceram essas casas decimais. Então, você coloca as casas decimais que você desejar, né, que forem convenientes. Outra coisa que a gente pode fazer é alterar as cores de cada parte aqui. Né? Então, por exemplo, se eu não quiser que seja essas cores, azul, laranja, verde e vermelho, se eu quiser que seja outras cores, né? cada um com uma cor diferente dessas daqui. Como que a gente faz isso? Para a gente alterar essas cores, né, a gente vai utilizar o comando colors dentro do plt.py. Então aqui a gente tem o plt.py igual o de cima, né, aqui já colocando uma casa decimal. E o colors a gente vai colocar vermelho, azul, verde e laranja. E novamente aqui um título, gráfico de pizza personalizado. Dando Shift Enter a gente fica com o gráfico dessa forma. Então a gente percebe que a ordem das cores é a seguinte. Vermelho é esse lado aqui, é o A, é o primeiro. Azul é o segundo. Verde é o terceiro, que é o C. E laranja é o último, que é o D. Então você coloca nessa ordem. Então na ordem que tiverem os seus valores, né, lembrando aqui, tem a ordem dos valores, então é A, B, C e D. Você coloca a ordem da cor que você quer. Então ele vai entender essa ordem e já vai organizar aqui com a cor que você escolheu. Então a gente fica com isso dessa forma. Outra coisa que a gente pode fazer é colocar bordas aqui nesse gráfico de pizza. Né? Então como que a gente faz isso? Para a gente colocar essas bordas, a gente vai dar o comando wedge props. Né? Então, esse comando a gente vai dar o seguinte, aqui dentro de plt.py, novamente o que a gente tem ali em cima, né, só esse comando que a gente já viu, a gente já aprendeu, e agora a gente dá o comando wedge props igual a, entre aspas, edge color, e aqui eu coloquei, entre aspas, a cor preta, então é uma borda preta, então você coloca a cor que você quiser aqui dentro. Novamente, dando o Shift Enter, a gente vê que a gente ficou com uma borda preta dessa forma. Então, agora nosso gráfico de pizza tem borda. Né? Então, ele ficou dessa forma daqui. Outra coisa que é interessante fazer quando você faz um gráfico de pizza é separar alguma fatia. Se por algum motivo você quiser dar ênfase em alguma fatia, você pode fazer isso. Vamos ver como faz isso. Para a gente destacar uma fatia, a gente vai ter que utilizar um comando dentro do plt.py, que é o comando explode. Então aqui eu estou definindo uma variável, você pode chamar do que você quiser isso aqui. Eu estou chamando de explode, igual aqui, por exemplo, 0, 0.1, 0 e 0.
essa lista daqui, essa tupla, né, ela tem que ser do tamanho da sua quantidade de dados. Então, lembrando, só olhando aqui em cima, a gente tem 4 dados, 1, 2, 3 e 4. E aqui no Explode a gente tem 4 valores. Aí, para a gente colocar essa separação de fatias, né, a gente pode dar o comando explode igual a explode, né, simplesmente porque eu escrevi explode aqui. Eu poderia colocar outro nome aqui e é só eu trocar esse nome aqui. E eu dei um comando shadow igual a true. Vamos entender o que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo com esses valores. Então, a gente nota que a gente teve esse deslocamento aqui dessa segunda fatia. Então, como que a gente faz esse deslocamento? Como que isso daqui funciona, né? O que a gente vai colocar nesse comando explode é o quanto a fatia vai se afastar do centro. Então, por exemplo, eu tenho 4 fatias e eu vou colocar o valor que eu quero que uma determinada fatia se afaste do centro. Aqui eu estou colocando na segunda posição, ou seja, eu quero que a segunda fatia se afaste 0,1 do centro. Então, é justamente o que ele fez aqui. Ele pegou a segunda fatia, que é o 20%, é o B, né, e afastou aqui do centro. E eu coloquei um shadow igual a verdadeiro e ele fica com essa sombra aqui embaixo, né? Fica mais bonito o gráfico de pizza. Então, dessa forma, a gente faz esse destaque da fatia. E a gente pode destacar mais de uma fatia ao mesmo tempo, simplesmente trocando esses números aqui, né? Colocando outros valores, né? Por exemplo, colocando valor em outras posições aqui. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo o afastamento da segunda fatia de 0,4 do centro, estou afastando mais do que a gente afastou ali em cima, e a última fatia, né, essa 10% aqui, esse D, eu estou afastando 0,2 do centro. Então, novamente, dando o comando explode igual a explode e shadow igual a true, a gente vai ter esse gráfico daqui. Então, a gente vê que a segunda fatia se afastou bem mais, que a gente colocou agora 0,4, e antes a gente tinha colocado 0,1. E aqui agora esse 10 afastou 0,2. Né? Então, ficou dessa forma daqui. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado.